Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. E chegou o último Ironman 70.3 do ano, 70.3 Aracaju. Tá batendo na porta aí, hoje já quinta-feira, a prova é no domingo. E eu trouxe aqui um convidado muito especial pra gente falar sobre essa prova, quais cuidados você deve ter, quem tá lá, quem que vai largar, quem são os profissionais que vão competir. Edu, seja muito bem-vindo e se apresente, por favor. Muito obrigado, Bru. Prazer, pessoal. Edu, Pedala Edu, quem não me conhece. Triatleta, empresário do mundo esportivo hoje. Eu era um arquiteto que hoje migrei aí para o rumo esportivo, graças à paixão, assim como vocês, ao esporte. E vamos bater um papo aqui sobre um pouco Aracaju, sobre o calor lá em Aracaju. Tá prometendo, hein? Você viu a previsão? Eu vi. Tem calor. Vai esquentar, né? Vai esquentar, vai estar bastante vento. Então, é uma prova diferente aqui no circuito brasileiro, né? A gente está muito acostumado com as provas aqui no Sudeste, no Sul. Até Brasília esse ano foi um clima gostoso, né? Mas a gente tem uma prova no circuito aí que vai ser dura, né? Que lembra um pouquinho Kona, será? Então, é um treino bom, né? Pra quem tá pensando em ir pra Kona, é um treinão, hein? Tem que aproveitar. Uma vez eu fui treinar lá em Natal, e aí, e aí eu vi que, né, treinar lá pode ser uma boa alternativa pra quem quer ir pra Kona também. Você vê até os resultados, né, das meninas que treinam lá, né? A própria Ana Augusta, casca de bala lá, e chega em tira de letra, né? Então, é um bom treino. É um Essa ótimo adaptação treino. é importante, né? Nós vamos falar bastante sobre isso. Antes da gente começar, vamos falar de alguns patrocinadores. Então, a gente tem a Coupá, que tá vestindo todo mundo do Extrema. Inclusive, também aqui, ó, já vi aqui. O Edu tá usando a camiseta. E tem o cupom de desconto da Coupá, para você comprar tudo que você gostaria. E também, se você quiser fazer o seu uniforme personalizado da sua equipe, se você quiser fazer o seu macaquinho, você pode consultar eles também, que fica muito bonito. Então, aproveita nosso cupom que vai aparecer aqui e escolhe lá o que você preferir. E a Kingston, que também tá com a gente e faz o armazenamento de tudo que a gente produz, não só aqui no estúdio, também nas transmissões, a gente precisa ter um armazenamento de qualidade. Então, para você ter desconto também nos produtos da Kingston, clica aqui que você vai ser direcionado para o site do Terabyte e você pode comprar o que você gostaria lá usando esse cupom com o nosso desconto. Bom, vamos lá. Vamos. Bom, chegou, acho que vamos falar por etapas, assim, Vamos. falar natação, bike e corrida. Sim. Mas antes, né, a gente estava conversando em off aqui, alguns cuidados importantíssimos pré-prova. Com certeza. Galera, é bom lembrar que o que eu trago aqui para vocês, eu não sou profissional da saúde, eu não sou treinador esportivo, mas assim como vocês, já passei por algumas provas aí, então tem algumas dicas e tenho pessoas maravilhosas do meu lado, né? Eu tenho um treinador espetacular que passa essas dicas, um dia passou para mim, e uma nutricionista esportiva em casa, a Nutrilu, que também me ajuda bastante com essas informações aqui que vou passar para vocês. Não, e é legal que você traz justamente a visão do atleta, né? E é isso que todo mundo gosta de ouvir. No skin the game, né? Isso! Como falam aí. Mas o que é legal falar desse pré, né, na prova, gente, é uma viagem que envolve longa distância, né? Então, acho que começando aqui em São Paulo, é realmente tomar um cuidado no deslocamento com a bike. A gente tem, acho que 2 cuidados para tomar. Primeiro, realmente contratar um serviço capacitado para levar a sua bike até lá, caso seja o escolhido, ou então já contratar, né, a passagem aérea com essa logística do Malabike ali, que não é fácil. Mas também não é impossível. Não já é viajei impossível. Bastante, tem que aprender ou, né, checar ali, acho que quando chegar bem, Exato. né, ver se Tomar tá bem cuidado montadinho. com os materiais para não dar pressão em nenhum lugar e vir a quebrar, Embalar coisa bem. do tipo. O freio, tomar cuidado em proteger o freio. Então, esses pequenos cuidados eu acho que já começam aqui em São Paulo. E chegando lá, eu acho que é tomar muito cuidado nos dias anteriores com relação à hidratação, né? Conforme a gente falou, beber bastante água, tomar bastante eletrólitos, mas principalmente tomar cuidado com a água que vocês estão bebendo.
né? Isso é um ponto muito importante. Então, minha esposa, né, a Nutri, ela sempre fala, ó, sempre que tem atleta fazendo prova próximo da linha do trópico, eu sempre oriento, inclusive, a escovar os dentes com a água engarrafada, né? Às vezes você fala, mas a água tá filtrada, mas mesmo assim, gelo, mas o gelo tá filtrado. Escolha sempre a água engarrafada, que é mais seguro nessas provas próximas aos tópicos, né? A gente acabou de trópicos, acabamos de passar Cozumel, tivemos alguns casos em Cozumel de pessoas que tiveram problema ou com a hidratação, com a alimentação, então tomar esses cuidados né? Acho que principalmente com a comida também, Não comer nada, né? Os frutos do mar ali, tem... É tentador, mas deixa pra depois da prova. E outra coisa que eu lembrei quando você estava falando disso às vezes a gente fala, não vou tomar água, mas daí vai tomar uma bebida com gelo, ou vai tomar um suco. Eu já vi atleta passando mal porque tomou suco. Então, assim, acho que nesses dias pré-prova, o básico, né? Tudo engarrafado, sem gelo, para evitar qualquer problema. Às vezes fala, mas é muito cuidado. Às vezes isso pode fazer você passar mal uns dias antes da prova e aí já largar desidratado. E quantos meses, quantos anos, às vezes, de preparação para poder chegar ali, né? Todo o deslocamento, toda a logística, todos os treinos de manhã, para de repente um descuido. Então vale, são 2, 3 dias ali que às vezes a ansiedade te faz agir por impulso, mas eu acho que é segurar essa ansiedade, que muitas vezes a gente sabe, mas a gente acaba se convencendo, a gente às vezes é mais cuidadoso aqui nos treinos do que propriamente pré-prova, exatamente por causa da ansiedade, né, Bru? Dá uma relaxada. E aí uma outra coisa também importante, falando do pré-prova, que lugar quente, todo mundo tem mania de ficar andando de chinelo. A pessoa nunca andou de chinelo, né? E aí pré-prova fica lá, você olha, a pessoa tá de chinelo, vai na feirinha de chinelo, e aí não tá acostumada, então... também pode causar um desconforto. Você tá rindo porque você já fez isso, eu tenho certeza. Eu fiz pior. Eu tenho mania de andar descalço. Até falo que eu poderia ter morado na Austrália tranquilo, que lá a galera anda só descalço. E pré-Ironman esse ano, minha esposa, Edu, põe chinelo, e eu andando descalço. Eu gosto de andar descalço. Eu amo essa conexão. E aí, adivinha, né? Bolinha no pé. Não, cortei. Cortou? Cortei. Ah, que delícia. Mas deu tudo certo. Então, esses cuidados, assim, eu acho que é isso, né? Às vezes as pessoas que estão com a gente falam e a gente fala, não, bobeira. Mas, gente, qualquer detalhe agora é importante. A prova é domingo, hoje é quinta. Então, toma muito cuidado com tudo que vocês vão fazer. Ou se vocês vão ouvir na sexta, sábado, mais ainda, tá? Então, às vezes, vai na feirinha sexta-feira, que beleza, não vai, né, influenciar tanto, pode andar um pouquinho mais e tal, vai de chinelo. Então, aquela areinha raspando. Vai dar bolha, então assim, Toma cuidado nesses... Eu vou dar um exemplo de um caso que um amigo nosso, o Luiz, ele cometeu, que foi o ano passado em Aracaju, ele estava fazendo o reconhecimento do percurso e ele passou próximo da boia. E nisso, ele raspou a mão naquela cordinha que sustenta a boia. E tava cheio de craca, né? Porque é um ambiente ali, a corda está ali, né? Sim. E ele cortou a mão. Caramba. Um dia antes, cortou feio, assim. Então, tomar cuidado também com esses detalhes, Bom, e agora falando da natação, eu, assim... legal, hein? Eu nadei lá no passado. Achei animal a natação. Até falei pro pessoal, meus amigos, quem tem medo na natação, Aracaju é uma boa escolha. Porque é um lago de água salgada ali, uma né? Água salobra, aquela mistura de água salgada com doce. Sem ter as ondas, que são, né, que o pessoal tem medo, quem tá acostumado com o mar. Tem um pouquinho de corrente, sim. Mas é muito tranquilo, assim, de nadar. Eu achei uma delícia nadar lá. E falam que a experiência também de passar embaixo da ponte é muito legal. Tipo, é diferente, né, do que a gente tá acostumado no circuito nacional, assim. E aí, uma pergunta. Vamos lá. Vamos ver se Diga. Calor, vai estar quente. E o ano passado a roupa de borracha foi liberada. Deve ser de novo para os amadores, acredito que seja para os amadores. O que você acha, assim, em termos de... colocando na balança, tá? Desidratação pré-prova e rendimento. O que eu oriento é que os atletas coloquem a roupa de borracha o mais próximo possível da largada, né? Não deixe para o último minuto, mas deixe ali para os 5 minutos anterior à largada. Leva uma garrafinha de água
né? Se você puder, para você poder jogar dentro da roupa, para você dar aquela refrescada também, isso ajuda muito, né? Além de limpar o óculos, tudo. Opte, caso você tenha facilidade por uma manga, uma roupa de borracha sem manga, eu gosto dessa opção, apesar de não nadar tão bem igual a galera, mas é uma opção que me deixa mais confortável, porque eu tenho muito problema de pressão baixa. Então, quando eu uso a roupa fechada e superaqueço, eu tendo a pressão cair, e meu desempenho cai e eu saio da natação, tipo, lelé da cuca, eu não consigo botar potência na bike. Então, uma dica é para quem tem essa facilidade de escolher ou um ou outro, escolher para Aracaju sem manga. Tá? E a bermudinha? O famoso bermudoping. É legal, eu acho muito legal. Eu nunca usei, eu, Edu, nunca usei, mas eu ouço falar muito bem dessa opção. Né? E tem a opção de, se você for nadar de bermuda, de repente colocar o macaquinho, esconder para dentro da bermuda, para de repente o bolso não criar arrasto, né? Tem que tomar esses cuidados, exato, porque às vezes o bolso de algumas marcas não tem aquela proteção. Aquela telinha, né? Exato, então às vezes ali você vai ter um ponto de arrasto. Então, se for, baixa o macaquinho, põe por dentro da bermuda, e vai de bermuda. Seja feliz. É uma ótima opção. Eu acho que, assim, pensando né, no calor que vai estar lá e tudo, eu iria na bermudinha, viu? Na bermudinha. Ou uma dica também que me parece uma dica besta, mas que me ajuda, é abrir um pouco o macaquinho na parte da frente. Além de me ajudar na mobilidade da natação, ele me dá uma sensação também de alívio ali. Legal. Nadar com ele aberto por baixo da roupa de borracha. Ó, dicas boas já, hein? Então, levar água para colocar, se você for com roupa, coloca dentro da roupa. Isso vai dar uma aliviada legal. Se você tiver com manga e sem manga seria a melhor opção. E se quiser optar pela bermuda, também é uma boa opção. Acho que pro calor funciona legal. Só aproveitando uma dica da natação, a gente já falou isso aqui, mas eu gosto de ressaltar, porque sempre tem alguém que está começando, ouvindo a gente pela primeira vez, anti-fog, né? Uhum. Tem muita gente que coloca o desembaçante antes da largada ali e machuca o olho, né? Então, isso é bem sério. Então, você nunca deve colocar ali o anti-embaçante, nem que você jogue um pouquinho de água e coloque direto no olho, pode prejudicar bastante, porque é químico, né? É químico. Então... E quase certeza que vai ter o sol incidindo na cara. E assim, eu já tive essa experiência, não é legal, gente. Já na AFA esse ano, no Blue Series, eu nadei quase a natação toda sem enxergar de um olho, porque eu coloquei o anti-fog, não limpei direito, não, coloquei na noite anterior, só que eu não tirei direito, e na hora que eu caí na água entrou um pouquinho, mas foi bem pouco de água que entrou, e nisso meu olho começou a arder, né? E isso você vai nadando lá na AFA sentido a primeira boia, se não tem o sol, na hora que eu virei pro lado que o sol bateu, era quase impossível de ficar com o olho aberto, assim. Então, tomar muito cuidado, porque pode ter problemas sérios ali com a vista. Então, tira bem, né? Então, se você quiser usar, joga, tira bem ele, lava bem, tenha certeza que tá limpo. Uma outra dica que eu uso... A lambidela? Não, sabonete de neutro de bebê. Sabonete líquido. Isso funciona super bem, desembaça também, e se cair no olho não tem problema. Sim. Então, tá com o óculos ali meio assim, vai na farmácia, ainda dá tempo, compra um sabonete neutro e limpa também, mas a mesma coisa. Lava, e faz a natação antes, assim. Você vai fazer isso durante a prova? Num dia antes, se você for nadar no percurso ou no local ali próximo, faz o teste. Né? Faz, molha, enxágua e nada. Deu certo, no dia seguinte da prova também aplica e que é sucesso. Que vai dar certo. Bom, dicas valiosíssimas. É isso. Pedal, gostoso. Uma coisa que é legal falar de transição. A transição 1 e a transição 2, elas são diferentes. Então, só se atentar a esse ponto, hein, galera? O ano passado teve gente que quase perdeu tempo lá de colocar o tênis.
Então, tem que ficar ligado, porque tem que levar a bike num lugar e Isso. depois levar o tênis no outro e horário, porque tem hora pra E a fechar. natação não é perto. Relatos de atletas que chegaram em cima da hora, assim, literalmente. Tipo, largou, a pessoa já viu todo mundo largando e a pessoa chegando, tipo, e colocando o óculos e indo pra largada. Caraca. Isso é importante falar, a largada é longe, É então longe. se programem para chegar ali com tempo também, sabe, organizar a transição, entender certinho o que está acontecendo, tudo isso diminui muito a ansiedade, então se você conseguir se programar, é muito melhor, né? E aí, sobre o pedal, eu acho que, assim, não é um pedal para você se consagrar no ciclismo, né? Eu acho que se consagra no ciclismo nessa prova quem fizer um pedal inteligente, né? O que seria, na minha visão, um pedal inteligente? Seria um pedal um pouco abaixo ali do que normalmente a gente faz em prova. E não vou falar de IF nem nada disso, porque aí é com o seu treinador, tá, gente? Mas é percepção, assim, é baixar um pouquinho a potência, principalmente na hora que tiver no vento contra, né? Eu acho que a primeira perna normalmente é vento a favor e depois na hora que você vira é contra. Então, tá nesse vento a favor, não se emociona. Pode colocar um pouquinho a mais de potência, né? Difícil, né? É difícil. Uma Você cadência fica, mais baixa. tô me sentindo bem, vamos! É aquela dica que a gente dá para os nossos atletas da assessoria. É assim, se você começou o pedal, você está se sentindo muito bem, Tem alguma coisa errada. tem alguma coisa errada e provavelmente você tá no vento a favor. Se você não sabe para onde tá o vento, é porque o vento tá a favor. Eu acho que essa é a maior Boa! ponto, assim. Ainda mais em Aracaju, que nunca não tem vento. Então, se você largou, você falou, putz, eu não sei para onde tá o vento. Você tá a favor, pode ter certeza. Ótimo. E aí, então, ficar um pouquinho abaixo, né? Isso. Principalmente pela temperatura também, pela força que vai ter que fazer, e depois a corrida vai exigir bastante. Então, acho que essa isso. dica também é boa. Atletas que fizeram São Paulo sofreram isso na pele, né? Eu acho que alguns atletas estão indo para Aracaju, fizeram São Paulo, conhece alguém que fez São Paulo, e São Paulo foi um dia muito quente, e os atletas que não respeitaram essa lei, né, que quiserem ainda colocar um pouquinho a mais de potência, sofreram, né, a gente viu até os atletas profissionais falando isso. Eu acho que o único que não sofreu ali foi o Messias, né, porque todos os outros, você via todo mundo falando que realmente, tipo, sentiu na corrida o calor que às vezes a gente tem ali na bike, e principalmente em Aracaju, que tem a fator vento, muitas vezes você não sente, né, que você tá ali exposto ao calor e acaba esquecendo esse detalhe, então é muito bom relembrar. Se tiver muito fácil, não tem alguma coisa errada, mas Exato. é importante. A diquinha, né, tipo, favor do vento, uma cadência mais baixa, né, tipo, cada um vê com o seu treinador, mas uns 70, 80 ali, e vento contra, aumenta a cadência, baixa a cabeça, se posiciona bem, tenha paciência, se hidrate bem, né, reponha a alimentação, reponha os eletrólitos, reponha a água, porque a gente perde muitos sais, a gente perde muita água e muitas vezes a gente não sente pelo fator vento, né, engana. Então, tem que repor para poder correr bem depois. A bike é o ponto-chave para a gente conseguir se alimentar, hidratar e garantir uma boa corrida. Exato. Se na bike não conseguir comer e hidratar, na corrida já vai começar, né, devendo ali. Não, e assim, Bru, com toda essa experiência, é possível fazer uma boa corrida nessas provas super quentes? Assim, depende do boa, né? E aí, entrando já na corrida, depende muito de como foi o pedal. Uhum. Eu já fiz algumas corridas assim, ok, não as melhores da vida, mas ok, em provas bem quentes, tipo Iron de Cozumel, Mar del Plata, que teve uma vez que tava bem quente também na corrida, no pedal tava ventando e na corrida também. Então, assim, depende muito do pedal e da natação. Que é o que a gente fala muito, né? Economia de tudo, né? Se você conseguiu economizar na natação, fez uma natação boa, conseguiu ficar na esteira ali, já economizou. Na bike, se conseguiu fazer uma bike boa, dentro da sua potência, respeitou certinho, a corrida sai, até no calor, assim. Eu nunca tive, nossa, tanto problema assim, sabia? Eu sofria muito com calor,
mas nunca caiu tanto meu rendimento, assim. Na prova eu conseguia reverter, porque eu sempre fui muito Caxias com alimentação. Esse é o ponto. Cara, eu não, assim, tem que tomar? Tá bom. Eu sempre fiz assim, ó. Ó, Bruna, e nutricionista, você tem que tomar isso, isso e isso. Tá, é doping? Não, vai. Era a minha única pergunta. Se vai, né? Então, tem que fazer, vamos fazer, e não pergunta muito e vai. E é óbvio, né? A gente sabe que tem um processo pra isso, pra conseguir absorver a quantidade de carboidrato. Cada um tem a quantidade de sódio que tem que ingerir. Sim. E cada um tem sua nutricionista, seu treinador pra falar isso. Mas em linhas gerais, se você for Caxias e fizer tudo certinho, é muito difícil de dar algum problema, sabe? De cair tanto o seu rendimento assim que você fala, nossa, por exemplo, tô pensando em correr em 1h30, daí você vai correr para 2 horas. Você pode correr ali para 1h35, 1h40, beleza. Saiu do programado? Saiu. 10 minutos é bastante? Mas de todo mundo vai piorar um pouquinho. Acho que esse é o ponto. Então, assim, pensar nisso também, sabe? Ninguém vai bater recorde. Então, era esse. Por isso que eu perguntei se você já fez uma ótima. Eu acho que devia ter falado ótima e não uma boa corrida. Porque em climas assim, normalmente, é essa tendência de fazer uma corrida muito próximo do que você já fez, do que você já conhece. Não é um momento de você ali querer buscar um RP. Assim, você pode estar muito bem treinado, perto de outras bases, tudo mais. Mas não é um momento de se emocionar, né? E assim, nesse clima, às vezes muda tudo de uma hora para outra. A gente viu a Taylor Nibb, o que aconteceu com ela. Então, o atleta tá muito acostumado a se sentir mal e continuar treinando e competindo se sentindo mal. Então, é difícil você saber a hora que vai dar ruim a esse ponto, né? A Luísa Paz também, em Fortaleza, ela teve uma chegada que ela passou mal também. Então, assim, é muito na hora ali, todos, se você conversar, eles nem lembram o que aconteceu, né? Perde a consciência. Exatamente isso. E antes desse momento, você vai tendo sinais, mas para os atletas, esses sinais é quase que normal, né? Vamos combinar. Se você não sofrer no treino... Alguma coisa de errada tem. Então, assim, é muito difícil. Então, sempre acho que não arriscar tanto, né? Tentar manter ali, principalmente no começo da corrida, nos primeiros ali 16 quilômetros, 17, 18 ali, sentindo, tô muito bem, tô no melhor dia da minha vida. Deixa pros 2 quilômetros finais ali. Porque até lá, você pode achar que você tá bem, mas uma hora ou outra cai a chave, né? E o próprio clima, né? Porque, às vezes, o ano passado foi um ano que a prova foi meio nublada, né? Só que o dia anterior tava um sol de rachar para cada um. E às vezes o que acontece esse nublado na hora da bike, quando você começa a correr, você sai nesse nublado, você põe na cabeça que tá nublado, só que o sol começa a abrir na hora, mais no ápice ali do sol, a gente tá com a cabeça correndo. O ano passado a gente fica dentro do estúdio, né, gente? Não tem como saber. E aí tava meio nublado e eu falava assim, não, hoje o clima tá bom. Aí depois a galera, Bruna, você é muito sem noção. Como que você vai falar que o clima tá bom? Tá nublado, calor, abafado pra caramba. Tava parecendo a tampa de panela. Aí eu falei, gente, desculpa, não vou mais falar, porque a minha sensação lá, por mais que a gente esteja lá, eu tô dentro do estúdio, né? Eu não sei o que tá acontecendo. Então, assim, pra gente também fica difícil ali no momento de falar. Mas é isso, não exagerar tanto. Eu acho que fazer dentro do que treinou ali, pelo menos... esperar passar os 18 quilômetros para apertar, porque é normal, todo mundo vai cair um pouquinho ali, no calor, é isso, não dá para bater recorde, mas também todo mundo vai piorar um pouquinho. Eu acho que fica muito mais parecido com os treinos, se eu puder resumir, assim. É isso. Minhas provas no calor, elas são muito mais parecidas com o que eu treinava. E as provas no tempo mais tranquilo, eu conseguia surpreender, sabe? Isso é uma ótima dica pra galera iniciante, principalmente, né? Que não tem esse feeling, né? Então, é muito legal, tipo, gente, escutem quem tem experiência nesse momento. A galera que tá iniciando, assim, é uma prova, deve ser muito gostosa de iniciar, por ser uma prova pelo contexto geral de Aracaju, né? Por ser uma prova bonita, né? Pô, você corre num lugar maravilhoso. Não, é lindo.
Mas tomem cuidado nesses detalhes que vão fazer a diferença ali para completar a prova. É isso, e daí, né, cruzar a linha de chegada com um sorrisão no rosto, feliz. Acho que não se prender, isso. então A a dica números. maior é não se prender a números em provas como essa, de vento, calor, porque às vezes não vai sair o que você planejou e tá tudo bem. É difícil né, o atleta que vai falar assim, nossa, não, bati meu recorde hoje aqui, é muito mais Posso exceção do que trazer um regra. exemplo interno até? Pode. São Paulo, que estava um dia muito quente. Aham. Foi uma prova que eu saí para correr, eu senti uma dor no diafragma muito forte. Eu tive uma cãibra no diafragma muito Nossa. forte. Eu corri com a Mari, oxe, a Maria Andrade, ela, vai, filho. Eu falei, não consigo acelerar. Tipo, tava doendo muito, assim. A ideia era sair pra 3,45, eu saí pra 4,30 de pace, Nossa. 4,20, uma dor. E aí essa dor foi sumindo, só que depois que a dor sumiu, eu consegui engatar e depois veio o calor. E aí, bum, né, baixou o sistema. Aí meu treinador, o Rafa, tava na prova também, de correr uns 2, 3 quilômetros junto, foi a hora que eu consegui subir o pace. E naquele momento, eu pensava, falando, nossa, já era, tô muito mal na prova, né, que a gente tava buscando posição, tudo. Cara, e nisso ele me falou, Edu, vamos que tá todo mundo quebrado. E nisso eu comecei a passar a galera da minha categoria, assim, e comecei a ver que tava todo mundo, o semblante da galera. Cara, às vezes a gente acha que a gente tá muito mal. Só que numa prova assim, às vezes, todo mundo tá mal. E é muito sobre o como a gente vai continuar nesse estado ruim, Eu vou sabe? falar meu lema, é assim, posso estar ruim, mas tem alguém pior. Tem Então, alguém... se você estiver sofrendo na prova, pensa assim, eu tô ruim, mas alguém deve estar pior que eu. É isso. E isso, tipo, deu um estalo e me fez, tipo, pelo menos segurar ali a velocidade que a gente tava programado. Legal. Então, presta atenção nisso, eu acho que presta atenção no geral, quem tá buscando categoria, tudo mais, né, dá uma olhada ao redor, vê como que a galera tá se comportando na prova, porque muitas vezes a gente se põe numa posição muito baixa e sendo que tá todo mundo nessa baixa energética, né. Exato, e é um detalhezinho, às vezes você vai passar a pessoa ali no finalzinho que você Sim. conseguiu segurar um pouco mais e sobrou esse gás no final e a pessoa gastou tudo antes. Então, assim, estratégia, paciência. Né? É um dia longo, vai ser um dia longo. Então, tenha paciência, respeita o corpo, faz tudo certinho que vai dar certo. Vocês vão ficar bem felizes no final da prova. É nice, né? É? Vaga nice. Vaga nice. Legal. Já vai ser um Muito bom legal. treino também. Muito legal. Né? Porque calor lá também. É brabo, mas é legal. Mas é legal. Bom, é isso. Ainda fiquem aí, que agora a gente vai falar dos profissionais, mas antes eu vou falar dos patrocinadores. Bom, a gente tem a Cashme, que é uma fintech do grupo Cirela, que dá crédito com garantia de imóvel. Então, se você quer conferir os produtos da Cashme, clica aqui nesse QR Code que vai aparecer na tela e veja qual produto se encaixa para você. Centauro também que está com a gente, e aí você pode também usar o nosso cupom e aproveitar todo o desconto de todo o site, você pode usar esse cupom aqui, ó. Então, se você precisar de artigos para treinar, enfim, tudo que você precisar tem na Centauro. Então, clica aqui e aproveita. A gente tem a Z2 também com a gente, que todo mundo tá aproveitando esse cupom aqui da Z2, ó. Aproveita você também, já abastece aqui, tá no final do ano, né? Acabando as provas, mas com certeza você vai fazer um treino de base e vai precisar de suplemento. Então, aproveita o nosso cupom, confere aqui tudo que tem de desconto e compra o que você precisa. A gente tem a 4, que é uma assessoria de investimento do grupo XP, e clientes 4 têm desconto no seguro da Omint. Então, tanto seguro viagem quanto seguro saúde, quem for cliente da 4 tem desconto. Então, se você já está aí em Aracaju, com certeza você deve ter seguro. Se você pretende viajar, você também vai precisar. Então, aproveita que você tem desconto no seguro da Omint com a 4. Bom, vamos falar agora dos profissionais na prova. Eu acho que a gente vai ter um episódio para falar como foi esse ano, né, dos profissionais, que vai ser legal. Mas o que você viu aí dos profissionais? Fala um pouquinho do masculino. Assim, rapidamente, Boa. O que você espera da prova? Tá, minha visão. Talvez seja uma prova de atletas que a gente não tá acostumado a andar ali no top 5, que vão se posicionar no top 5. Primeiro pelo start list, segundo pelo fator clima que a gente acabou de falar. E terceiro também, a gente tá no final do ano, né, gente? A gente não pode esquecer que, pô, se você tá cansado no trabalho,
tá naquela estafa, ai, preciso de férias. Imagina os meninos, imagina o Toad, que tá vindo de Cozumel direto. E vai largar. Então, gente, pode ser que tenhamos resultados legais nesse sentido, né, de ter pessoas, atletas que vêm despontando num top 5 ali nesse momento, por conta dessa conjuntura, né, eu acho que a gente não pode fechar o olho para... A gente tem 2 triatletas do exterior competindo aqui, um português, né, que é o Felipe, que a gente já conhece, Felipe Azevedo, e também um sul-africano que eu não conheço, que é o Dylan, mas é sempre bom ficar de olho. Mas André Lopes, né, pô, tá mais do que merecendo uma Tá batendo na trave. Nossa, torço demais por ele, então o Andrezão pode surpreender também. O próprio Toad, né, pô, tava fazendo uma prova surreal lá em Cozumel, foi uma pena, né? Tava andando junto com o francês que ganhou a prova e teve um problema ali de cãibra, tudo, então pode ser que ele esteja recuperado e o Toad, meu, é guerreiro da massa, né, você sabe como o Toad vem. Aí tem os 2 Danilos, né, Danilo Pimentel e o Danilo Melo. O Enzo também, que eu acho que tá um desses nomes que ainda não disputaram, né, um top 5 geral, um top 5, desculpa, profissional. E mas pode... que tá ali, né? Putz, o menino tá consistente nos treinos desde que eu conheço ele ali, de Sim. 2023. Então, pode ser um ótimo nome. Felipe Bianchi, pô, também velho de guerra, né, de que, cara... mas na longa distância ainda ele tá se aprendendo, né? exato. Tá aprendendo, então acho que vai ser legal. Flávio Queiroga. Bom, esse tá adaptado, né? O calor. Tá nativo. Ele, pra quem não sabe, ele foi profissional, daí competiu como amador e agora tá voltando. E é do Ceará, né? Então, assim, ele tá mais que adaptado. Tá em casa. E tem uma corrida muito forte. O Gustavo, o Gustavo, eu conheci ele, inclusive agora, em São Paulo, ele não competiu, mas é um menino que eu acredito que tá ali naquele momento de aprender muito sobre aquele ambiente de prova, mas é um menino que no futuro a gente tem que ficar de olho. O Igor Amorelli, cara, na bike ele vai apertar e vou ver como que ele vai... Vai se matar na natação, vai pedalar e se tiver bem, aí... aí ele vai dar muito trabalho. Assim, o Igor é outro que tá merecendo muito fazer uma prova muito boa. Luiz Odd também, que vem numa sequência de provas que ele vem e trouxe uma evolução, ele fez até um quadro no Instagram dele, né, falando dessa evolução, se ele se manteve constante, é um atleta também ali para disputar um top 5, top 10. O Matheus Menezes, você tem alguma informação do Matheus? Não conheço o Matheus ainda. Legal. Eu gosto disso, cara, porque assim, a gente tem visto atletas, nomes novos surgindo, né? E isso é muito importante pra gente evoluir e eles experimentarem, né? Acho que sempre tem esse, ai meu Deus, será que eu vou ter, né, me arriscar no profissional? É uma prova totalmente diferente. Mas é muito válido, assim, a gente teve alguns nomes, acho que no feminino vai dar pra gente falar um pouquinho mais, como o Vissa, por exemplo, né, que tá aqui na lista. Largou e queria largar com o profissional e tá tendo a experiência, não sei se ele continua ou não, mas é importante, né, é importante sentir pra também poder falar o que é. E uma coisa, assim, que não comparar nunca uma prova do profissional com o amador. Que isso são diferente. Provas totalmente diferentes. A dinâmica é diferente, A dinâmica é diferente. Você então, assim, fala não dá pra comparar. Eu conversei um pouco com a Michele também, a gente vai chegar no feminino, mas ela falou, é outra prova, não dá. Porque, principalmente, o masculino, ainda a gente tá, né, com 18 homens no start list, só faltou a gente falar do Reinaldo aqui, que é nosso rei, né? Que também, né, tá com... E ele é guerreiro nessas provas quentes, né? Ele gosta, então acho que é forte candidato aqui pra essa prova. Mas 18 homens largando já é uma disputa... 18 não, 20, né? 20. São 20. 18 brasileiros. São 18 brasileiros. E é uma disputa, assim... acirrada ali, né? Sempre você tá disputando com alguém. Você não fica sozinho. As mulheres é diferente. Você perdeu a esteira na natação, você faz a prova sozinha, praticamente. E esse é o ponto, tipo, são 23 atletas, acho que no geral. São 15 masculinos e 5 mulheres. Isso, falei errado, desculpa, gente. 15 homens e 5 mulheres, corrigindo. Então, você tem uma desproporção muito grande, principalmente ali pra dinâmica da natação e da dinâmica do pedal, principalmente, né?
Por mais que não vale vácuo, a gente sabe da diferença, né? Que ainda mais nesse vento contra, Aham. na volta, que faz ali na dinâmica de prova. E é muito legal. Gente, não se comparem diretamente de maneira pejorativa aos atletas profissionais. Ah, mas ela é atleta profissional, deveria ter entregue melhor. Gente, a dinâmica é muito diferente. Uhum. Não tem o atleta amador ali. É que assim, às vezes a gente fala, mas eu não peguei vácuo. Mas só aquele driftzinho aquele draft, né, que você dá, que você joga pra direita e às vezes na Não, só de você ultrapassagem. enxergar alguém, eu já cheguei a fazer um Iron 100% sozinha. Tinha hora que eu precisava falar pra mim que eu tava competindo. É outro mundo, assim, sabe? Mas é bom, assim, eu acho que as pessoas estão cada vez mais com essa consciência. E eu sempre friso isso, assim, não compara, porque Não. é outra prova. Então é legal a gente falar. E eu acho que vai ser legal a disputa masculina. Vamos ver. A feminina é, assim, 5 mulheres largando é a prova que tem menos mulheres no start list, acho que desde o começo do ano. Sim. Mas também, assim, todo mundo competiu muito, né? Acho que as meninas já estão Abre descansando. possibilidades, né? Descansando antes do que os homens, já começaram, né, a descansar antes. Sim. A gente viu a DJ que fez um monte de prova esse ano, a Pamela também. Então, assim, eu acho que é bom também, assim, lógico que a gente gosta do start list Sim. cheio, todo mundo gosta, mas é isso, né, abre um Final pouco de mais de temporada, né? possibilidade, e acho que esse ano foi muito válido essa experiência, acho que mudou completamente a cara do Ironman, então tô bem feliz com essa volta. Mas é isso, assim, a gente precisa ter mais mulheres no profissional para também, quando der essa baixa, como no masculino, né? Sim. Quando der essa baixa, não abaixar tanto o número de mulheres. Mas comparado com antes, né, antes da mudança, já tá bem melhor, né? Porque... Não, e outra, é que a gente falou, tipo, são nomes que têm possibilidades de resultados muito legais ali, né? Sim. Que, pô, disputaram o ano inteiro, o circuito inteiro, que são merecedoras, sabe? Sim, então, a Bruna Stoff, a gente tem que A tá Bruninha, batalhando bastante bater no palma porque ela profissional. fez. Galera, Kona. eu acho que vem muito o que você falou. Não se. Gente, a gente tá aqui no sofá, a gente tá dentro de um estúdio. Não dá pra ter a noção do que a Bruna Stoll fez em Kona. Não. Não dá. Assim, eu acho que não dá pra comparar, não dá pra julgar. A gente tá no sofá, a gente tá aqui. A gente não viveu aquilo ali. Uhum. Então. Não, só de largar ali já é muita pressão, sabe? Então, acho Muita. que tem que levar tudo isso em consideração e entender muito a história de cada atleta. Eu falo Exato. muito isso. Então, pega, por exemplo, a Pamela, a Jennifer, a própria Vitória, que a gente vai falar dela aqui, já adiantando, né? Elas vêm de um processo, de um circuito, muito tempo competindo em alto nível, porque elas são atletas olímpicas. Então, elas estão acostumadas com a pressão, com largar em níveis alto, assim, Sim. mundial. Tu vai fazer uma World Cup, vai fazer uma WTCS. Cara, é muito difícil. Então, elas estão habituadas a isso. Quando você pega uma atleta como a Bruna, que não teve essa vivência, que assim como eu também, minha xará, eu nunca tive isso. Quando você cai numa prova de altíssimo nível, não é algo que você tá habituado, né? O mundial é muito, é mundial. Então, assim, ela não tem essa base competitiva. É isso. E agora, com essas provas dos profissionais no Brasil, eles estão tendo essa oportunidade. Então, eu acredito que daqui a 2, 3 anos, o nível vai melhorar bastante. Mas é isso, a gente tem que aplaudir a coragem de ser atleta profissional, de estar ali e parabenizar porque fez uma super prova e tá tudo certo, é isso, né? Foi lá, enfrentou, fez, conseguiu a vaga e nós temos que torcer, porque é assim que o esporte evolui, né? E às vezes desbloqueia, né? E é isso que você falou, tipo, pô, você pega a DJ, a Vitória e a Pamela, elas estão muito curadas, né, na ITU e, assim, na WTCS, e é o que elas falam, né, que os atletas falam, pô, 1 mês, 2 meses, você fica afastado de repente de uma WTCS, quando você volta, é nível tão competitivo, o Miguelzinho deu uma entrevista falando, é tão competitivo que eles sentem aquela palpitação de, cara... Ele mesmo falou, o Miguel deu um depoimento e falou, no 73 eu não senti uma palpitação tão forte igual no WTCS, porque o WTCS eu sei que se eu errar uma coisinha já era. Então, imagina o nível de pressão que essas meninas já estão acostumadas a receber. Então é isso, então a gente tem que entender, né, e que legal que
que a gente tem oportunidade. Então tá a Bruna Stolf, A Fê a também. Fê Pencal, que também teve um monte de lesão, tá super feliz em estar voltando, ela gosta de competir no calor, acho que vai se dar bem na prova. A Michele, que Tá em casa né, também. e também entrou no profissional esse ano, ela mesma falou dessa diferença, acho legal ela agora sentir fazer uma prova ali, né, em casa praticamente, acho que vai ser boa essa disputa. A Pietra, que vem evoluindo, né, acho que é uma atleta que tá aprendendo bastante e tá ali batendo na trave também. E a Vitória, que é a grande favorita dessa prova, né, que é pelo nível, justamente pelo histórico dela, né, acho que na natação ela, né, com certeza ali vai estar na frente. E vem pedalando bem também, né, também tá acertando a corrida e tá gostando da distância. Então, acho que fazer uma prova redondinha, torcer para que dê tudo certo para todas e estaremos lá para acompanhar. É isso. Estaremos lá? Você estará lá para acompanhar? Lá, né? Que legal. Não, ó, quando sair o podcast já vou estar lá. Ó, que animal. Que legal. A gente tem que comentar, né? Tem que acompanhar. Trabalhar, né, filha? Não, porque depois da aposentadoria eu tô trabalhando muito. Viu? A gente vai lá, que legal, mas a gente imagina que vai ser uma coisa, né? Quando chega lá pra trabalhar, realmente, é legal. É muito legal estar no meio da galera, mas é um baita trabalho que vocês fazem. Não, é legal, eu gosto. A gente, inclusive, já falando, né? A gente vai conversar com todos os profissionais. Então, acompanhem nossas entrevistas, fiquem ligados, porque a gente faz esse conteúdo para vocês, para que vocês conheçam mais a história deles, né? Eu sempre tento fazer algo descontraído ali, para sair um pouco do comum, para vocês conhecerem a vida dos atletas e cada vez mais se aproximarem, porque o que a gente tava falando aqui é que todos os atletas profissionais são humanos, né? A gente, às vezes, imagina eles como super-heróis, mas não, eles são gente como a gente. Muitas vezes eles são um pouco mais tímidos, porque eles gostam só de treinar, eles não gostam de falar. Eu odiava falar, eu odiava gravar vídeo, agora eu tô aqui. Mas eu acho que a gente cada vez mais trazendo eles pra perto e valorizando. Então, acho que o recado aqui é valorizem, assistam tudo que a gente consome. Se vocês tiverem também sugestões, mandem pra gente do que a gente pode postar aqui para mostrar para vocês. E não esqueça de classificar esse podcast 5 estrelas, né? Mandar para quem tá lá em Aracaju que vai fazer a prova ou para quem gostaria de fazer essa prova no que vem, porque vocês já sabem que depois que acaba a prova já tem inscrição. E não tá durando nada, né? Nada. Não tá durando nada. A gente até fala pro pessoal da assessoria, a gente brinca, não deixa de assistir a prova, porque ainda dá tempo, né? É o único jeito. Então, ó, já aproveitando aqui, se você quiser alguma inscrição, assiste a transmissão. E, ó, eu tento dar uma segurada no Thiago lá, falar, espera um pouco, deixa a galera... Mas não adianta. A hora que eles falam, eles soltam o cupom ao mesmo tempo. Então, assim, ó, vocês vão ter que assistir a transmissão toda, vão ter que aguentar a gente, não tem jeito. Posso botar uma brincadeira aqui nos comentários? Pode. Quero ver, hein, galera, nos comentários eu vou acompanhar todo mundo. E vou comentar todo mundo também, fazer minha análise. Top 3 masculino e top 3 feminino nos comentários. Boa, legal. Quero ver, hein? Legal. Quero ver quem vai acertar. A gente não vai poder falar, né? Não. A gente vai fugir dessa, tá? Porque eu já falei uma outra vez e não foi muito bom. Os caras vieram falar comigo depois, então... Veio tirar satisfação lá no tete-a-tete. Eu não posso. Então, ó, comentem aqui, por favor, o que vocês acham. E aí a gente vai... O Edu vai ficar de olho lá. Vou ficar de olho em todos. Ó, quero só ver. Algum recado final? Acho que é isso, galera. Aproveitem. Acho que vivam essa experiência acima de tudo. A gente falou bastante da parte técnica, mas o principal é viver esse momento, né? Aproveitar esse momento com a família, aproveitar esse momento com os amigos e viver aquela experiência que vocês vão ter ali na prova. Para quem vai fazer pela primeira vez, aproveitem demais. A primeira vez ela é única, então vivam muito aquele momento. Se tiver que emocionar, se emociona. Se quiser chorar, chora. Se quiser cumprimentar a família, dá um abraço na família, porque aquele momento é único. Muito bom, excelente. É isso, eu faço das palavras de duas minhas, é Boa. Isso. Aproveite, porque a gente, né, tem que curtir cada momento. E a prova é cerejinha do bolo lá, o mais difícil já foi. Né? E depois todo mundo vai estar segunda-feira curtindo, comemorando com a medalha no peito. Tomando uma cervejinha, aí sim, pode falar cervejinha. Aí vocês esquecem tudo que a gente frutos falou. do mar, aí vocês podem, mas... Antes não. Ainda final de temporada.
É isso. Muito obrigada por ter ficado aqui com a gente. E não esqueça, hein? Manda pra todo mundo que vai fazer a prova. E comenta aqui qual é o seu palpite. Pódio masculino e feminino. Comenta aqui que o Edu vai ver tudo que você comentou. É isso aí. Valeu. Esse foi mais um Sistema Performance. Valeu, galera.